Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é ensino de física, uma experiência inovadora na UFMG. Na sociedade do conhecimento atual, dispomos de muitos recursos para melhorar o ensino de ciências, de física e das demais disciplinas. É preciso estimular o desenvolvimento da criatividade, da imaginação e da inventividade dos nossos alunos. O Interconexão Brasil de hoje será dedicado à análise de uma experiência de ensino de física bem-sucedida na UFMG, que ganhou o Brasil e o mundo. O nosso convidado é professor da UFMG, professor Eduardo de Campos Valadares, que é exatamente um dos coordenadores e um dos mentores dessa nova experiência de ensino de física na UFMG, que não é só meramente um ensino teórico, mas que tem exatamente facilitado experiências com materiais um pouco mais simples, criados pelos próprios estudantes. Professor, bem-vindo ao nosso programa, né? É um prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Como surgiu a ideia de inovar no ensino de física e de ciência na UFMG, professor? Olha, ele surgiu quando eu tive a oportunidade de dar aula na licenciatura noturna da UFMG. Isso Sim. Foi mais ou menos em 1998. Sim. Então eu percebi que eu tinha uma oportunidade única de explorar novos filões. Sim. Então, uma das ideias que eu instituí foram os chamados aperitivos, que os estudantes, eles antes da aula, eles tinham que apresentar, eles eram convidados, né, a apresentar pequenos experimentos. Perfeito. E isso, no primeiro momento, causou uma perplexidade entre eles, porque isso não faz parte do ensino tradicional. Claro. Do aluno ser proativo, do aluno explorar novos cenários, enxergar o mundo com o olhar da ciência. E é muito livresco o nosso ensino ainda. Ele ainda é muito baseado não só livresco, como a apostila, né? E nós temos um problema muito sério hoje, é que o aluno brasileiro, ele, nas escolas, no ensino formal, ele é adestrado para exames, para provas. Sim. Então, a motivação dele é passar num exame, num Enem, etc. Então, isso está completamente fora de sintonia com as tendências mundiais. Que é a criatividade. Que é você ser criativo, você estar motivado, você explorar o conhecimento. Proativo. Exato. Então, eu sinto que formar gente com a outra mentalidade, com outra visão da ciência, né, do ensino de ciências. É necessária, mas é mais difícil, não é, professor? É um grande desafio, porque a gente tem toda uma sociedade ainda que não é parte da sociedade do conhecimento que existe, por exemplo, na Coreia do Sul, na Finlândia, nesses países onde a evolução do ensino de ciências e de uma maneira geral se encontra na vanguarda do mundo, né? Perfeito. Isso não quer dizer que nós não tenhamos condições de estar lá. Nós temos perfeitas condições, só que nós temos uma cultura que ainda é muito livresca. Perfeito. Será que essa pátria educadora vai nos colocar num outro patamar de ensino e de aprendizagem, professor? Eu acho que tem um potencial enorme, mas a questão é que nós temos alguns problemas muito sérios. O primeiro deles é a falta de reconhecimento social do professor. Perfeito. Na década de 60... E não há qualidade de ensino sem bons professores. Não óbvio. Eu acho que o professor hoje também está mudando o seu papel, né? Ele antes era o professor, o ensino era todo centrado no professor. Sim. Com as novas tecnologias educacionais, as mídias, né? A informação que está ao acesso dos estudantes, das novas gerações, é enorme. Então, é muito provável que um aluno possa estar lá com o seu tablet, o professor está dando aula e ele está acompanhando o estado da arte. Um conteúdo mais avançado daquilo que ele está recebendo do nos professor. Nos livros, no professor e também que está no programa escolar. Sim, sim. Hoje é um desafio desses, como responder na velocidade, mesmo nós professores, né? Ser atualizados exatamente para você competir com o Google, com o tablet e com outras
com outros meios mais modernos, né? Qual tem sido a sua experiência nesse sentido, professor? Olha, a experiência tem sido centrada na motivação, porque os alunos, os jovens de hoje, têm uma disponibilidade de informação enorme que eu acho que nunca antes estava ao alcance, né, das pessoas. O problema maior é como nós utilizamos esse potencial enorme que existe. Uma coisa é ter excesso de meios, outra é ter poucos meios. Sim. Por exemplo, Isaac Newton. Ou não saber usar os meios. A questão toda é essa. Eu acho que nós temos um papel, como educadores, de mostrar para as novas gerações certas estratégias de como utilizar esses meios de uma maneira inteligente. Sim. Porque meus próprios filhos, né, eles adoram ficar jogando na internet e tal. Claro. É claro que ali tem várias habilidades embutidas. Sim, perfeito. Mas a questão é que você fica unidimensional e nós vivemos num mundo multidimensional. Perfeito. Então, esse é o grande risco de ter essa educação se perder, porque nós não temos, nós não estamos tendo a capacidade de juntar as duas coisas. Perfeito. Ao mesmo tempo, se a gente quer acompanhar a velocidade do mundo e da mudança das coisas, nós perdemos a velocidade do nosso organismo, do ritmo da vida. Quer dizer, as pessoas nascem depois de 9 meses, não é isso, professor? Isso e como ajustar essas duas coisas? Quer dizer, o ritmo da aprendizagem, que é um pouco mais lento, porque ainda é biológico, né? E o ritmo exatamente acelerado da tecnologia, que nos acelera o tempo todo. Isso é por isso que eu acho que nós estamos vivendo uma época muito curiosa. Eu acho que eu chamaria de uma idade média pós-moderna. Em né? que sentido, professor? Porque nós temos, na Idade Média, o aprendizado se dava junto a mestres, em oficinas, você aprendia com os artesãos, etc. Um ofício, ou nos mosteiros, né? Onde o conhecimento ficava ali quase que intocado. Ou nas universidades, depois que foram criadas. Né? Exato. A Universidade de Cambridge, por exemplo, foi criada há 800 anos atrás, ou mais de 800 anos. Mas a questão toda é que existe essa velocidade, essa rapidez, mas a gente não vive só disso. A ciência está muito rápida, é verdade. A tecnologia é muito mais. Sim. Mas a questão é que o que importa não é ficar correndo atrás da cenoura, né? O que importa é você ter uma atitude frente ao mundo. Perfeito. Porque não adianta você ter excesso de meios com ausência de metas. Claro. Então, o grande problema da nossa época, e daí eu acho que é essencial juntar ciência com o que se chama hoje soft skills, que são as habilidades mais leves, né? Que não é o conhecimento analítico, é a sua capacidade de trabalhar em equipe, é você ter um foco em inovação, é você explorar os meios que você tem à sua mão e, sobretudo, transformar conhecimento em soluções de problemas reais. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar mais diretamente a experiência de inovação de ensino realizada na UFMG. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema Ensino de Física, uma experiência inovadora na UFMG. Nós situamos como começou um pouco essa experiência ao nível da universidade, qual era o ensino de física que é ministrado nas universidades e como exatamente acompanhar as pessoas, o ritmo de desenvolvimento da nossa sociedade, do conhecimento, na velocidade como estão se dando exatamente as informações e a renovação tecnológica. Deixamos no ar que iríamos trabalhar nesse segundo tema, propriamente a descrição e a apresentação dessa experiência inovadora de ensino de física iniciada na UFMG. Como é que foi esse processo, professor? Olha, primeiro foi um convite de uma colega para participar de um projeto ACAPES. Sim.
uma agência de fomento brasileira. E a ideia era montar uma sala de demonstrações. E em determinado momento, eu consegui atrair jovens estudantes muito talentosos e motivados, né, do curso de Física e de Química da UFMG. E ao longo desse processo, né, foram surgindo várias oportunidades, porque a inovação ocorre onde a gente menos espera. Claro, ela pode vir do ensino, mas essa experiência inovadora também não se faz sem recursos, não é, sim, professor? Mas eu acho que o mais importante, no nosso caso, claro que a gente teve recursos e não foram grandes. Sim. Eu acho que inovar em ensino, de uma maneira geral, fora a questão salarial dos professores, né, não é um desafio caro. Sim. Requer muito mais criatividade, imaginação e vontade de fazer acontecer. Perfeito. Isso é o mais importante. Então, e você motivar as pessoas, os jovens, você dá poder a eles de explorar novas possibilidades. Eu acho que isso é o cerne da educação atual. Perfeito. Os desafios nossos... O aluno é o centro da aprendizagem. É o centro da aprendizagem, só que o professor, ele tem mais maturidade, óbvio. Claro. Nós vivemos mais, né? Temos uma quilometragem de estrada um pouco maior. E né? a nossa função é justamente combinar experiência com juventude. Claro. É por isso que o professor sempre está rejuvenescendo. Eu gosto muito de uma metáfora, de uma imagem que é de uma orquestra. Não há orquestra sem maestro, mas não há orquestra sem naipes de músicos. Os alunos são os naipes e o professor é o maestro. É uma reação muito proativa, sem o que a orquestra não funciona. Se aplica isso também na física, professor? Claro, é por isso que hoje em dia, em todas as áreas do conhecimento, é fundamental o trabalho em equipe, porque é muito difícil você criar essa sintonia fina que ocorre numa orquestra sinfônica, né? Sim. Então, a primeira coisa é você tem que criar um ambiente de inovação para que de cooperação. De cooperação. Isso faz parte desse ambiente. Sim. Por exemplo, o Vale do Silício é um desses ambientes. A gente pensa, puxa, lá as pessoas nos cafés trocam ideias, etc. Então, a universidade, ela se não deveria ser um ambiente onde as pessoas livremente trocam ideias, onde elas têm a oportunidade de realizar isso. E foi isso que nós procuramos fazer. Perfeito. E para viabilizar isso, nós utilizamos materiais de muito baixo custo. Materiais reciclados, garrafas, copos, madeira descartada. Enfim, nós vivemos numa sociedade que produz uma quantidade imensa de lixo. Claro. E esse lixo, a maior parte dele, no Brasil, pelo menos, não é reciclado. Sim. Com exceções, né? Por exemplo, as latas de cerveja e de refrigerantes de alumínio. Mas, então, a partir dessa perspectiva, né, vamos inovar utilizando materiais de baixo custo. O senhor trouxe até algumas coisas que são coisas de baixo custo, por exemplo, esse equipamento aqui, vou chamar de equipamento, né, professor? O que ele significa e o que ele representa? Esse aqui é uma turbina eólica e aqui tem um LEDzinho que, se você sopra o vento, ela, com a devida, com a devida força, ela acende. Devido fôlego, ela acende. Ela acende, né? Então, a gente utilizou um motorzinho, né? Sim. Que pode ser, você encontra muito facilmente, são baratos, e garrafa PET e restos de madeira. Então, esse aqui é um exemplo de... E quem faz são os alunos, com a orientação do professor, exato. né? Exato, e eles também não fazem só uma receita, eles exploram vários outros desenhos de turbina eólica. O senhor trouxe duas bolinhas aqui exatamente para mostrar ao nosso telespectador como que se dá um impacto de um carro em velocidade numa pessoa distraída lá na frente. Como é que isso se dá, professor? Olha, isso aqui é o seguinte, eu vou pegar essas duas bolas, essa aqui é de isopor, é levinha, e essa aqui é uma bola de tênis, mais pesada. Sim, mais pesada. Eu vou soltá-las, você vê que não ocorre nada excepcional. Agora eu jogo uma, olha como essa
ela ganha uma velocidade e um impulso muito maior. Muito maior, porque as duas... A bolinha, essa menor, seria exatamente o impacto que a vítima leva do automóvel em movimento, professor? Essa é a vítima, por sinal é a bola de futebol. Sim. Esse aqui é o carro alemão. É o carro alemão. Então, a bolinha está aqui parada e o carro veio. Mas a gente pode Sim. analisar o movimento da bolinha bater no carro e quicar. Sim. Então, quando ela volta, ela está voltando com a velocidade que ela atingiu o carro, né? Ela quica. Só que o carro está em movimento. Então, na realidade, a gente tem que somar a velocidade do carro mais a bolinha, a velocidade dela em relação ao carro. Então, a velocidade passa a ser o dobro da velocidade do carro. Se ele vem em 20 km, joga ela o quê? A quase 40 km. Quase 40 km. Um impacto desses é enorme. Nós não fomos feitos, nós somos muito frágeis, criaturas biológicas muito frágeis. Então, 5 km do carro dá 10 km da pessoa. Perfeito. Nós temos aqui mais uma experiência que é exatamente esse outro equipamento aqui, que demonstra o quê, professor? Isso aqui demonstra por que a Terra é achatada nos polos, né? Sim. Eu vou até segurar a mão aqui, ó. Para você ter uma referência. Para que o telespectador veja. Bom, vamos ver o seguinte, a Terra está parada, mas ela nunca ficou parada, então vamos colocá-la em movimento. Sim. Vocês estão vendo que ela achatou, né? Achatou. Então, a questão toda... Como no início a Terra era mais uma amálgama de fogo, não é isso? Era uma bola mole, de matéria mole e quente, Sim. muito mais quente do que é hoje, né? Então, pelo menos na superfície, porque a Terra continua quente, né, no núcleo dela. No núcleo. Mas houve uma perda. O resfriamento. Porque um corpo quente, como o nosso corpo, como a gente tem um meio material, né, ar, nós perdemos calor por troca de calor com o meio externo, né, a nós, como também por emissão de radiação infravermelha. Por isso que você tem esses sensores de radiação infravermelha, que detectam a presença humana, ou de animais e assim por diante. Então a Terra, como o entorno da Terra é vácuo, né, ela perdeu por radiação. Então ela foi emitindo e foi resfriando. Agora... E aí ela ficou redonda com os polos mais achatados. Porque quando na gênese da Terra, na formação da Terra, ela já girava. Claro. Só que era uma matéria mole, então essa matéria, como aconteceu aqui, porque isso aqui é flexível, foi achatando. E à medida que ela foi resfriando, a Terra, a crosta terrestre, endureceu e ficou o que é, achatada. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar também como que, digamos, dessas experiências feitas com os alunos, resultou em manuais novos de física que ensinam também a parte teórica e também a parte prática, exatamente para desenvolver a criatividade dos nossos estudantes. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao nosso terceiro bloco. Estamos trabalhando o tema Ensino de Física, uma experiência inovadora na UFMG. No primeiro bloco, nós situamos a inovação na sociedade do conhecimento. No segundo bloco, nós o dedicamos também a algumas experiências práticas de instrumentos que o professor desenvolveu com seus alunos e que tem exatamente o objetivo de desenvolver a criatividade e também, digamos, ver as duas coisas, tanto o ensino teórico quanto exatamente a experiência prática com produtos recicláveis, tudo a baixo custo, do tamanho, da grandeza ou da riqueza do nosso país. Deixamos no ar também o tema desse terceiro bloco, que era exatamente como que, digamos, esse ensino prático, que associa teoria e também experimento, se materializou, por exemplo, em livros, em novos manuais, para exatamente que outras escolas possam exatamente, a escola do ensino médio fundamental, possam usar esses novos manuais para exatamente inovar em termos de ensino. Um deles, e o principal, é Física Mais que Divertida.
Como é que surgiu esse livro, professor, e como que ele está organizado? Olha, esse livro ele surgiu, primeiro, como eu disse anteriormente, né, nós estimulamos alunos a desenvolver pequenos experimentos e etc. E eu visitando um parque, o Parque Lagoa do Nado, aqui em Belo Horizonte, eu percebi que ele era um ambiente ideal para montar uma exposição interativa. Sim. E foi um sucesso. Inclusive, foi junto com a Copa do Mundo. E nós tivemos um público considerável lá, de crianças, adultos, etc. E logo em seguida, nós tivemos um convite para realizar uma exposição, a mesma exposição no Minas Shopping. Sim. Então, a partir daí, o envolvimento dos alunos foi extraordinário. Eu escrevi um artigo para uma revista inglesa, Physics World, mostrando o impacto dessa experiência, né? O envolvimento não só dos alunos, mas também da pessoal da limpeza, da segurança do shopping, das pessoas que trabalham ali naquele ambiente, etc. E a motivação dos nossos alunos foi impressionante. Alunos de graduação, mestrado, doutorado, estavam lá chamando a família, os avós, os tios, para ver o que é a física palpável. Sim. Então, foi extraordinária essa experiência. Então, a partir daí, nós organizamos vários eventos. Óbvio que isso chegou até aos ouvidos da editora UFMG. Sim. E um dos membros do conselho editorial me convidou para participar de um edital do MEC para livros paradidáticos. Sim. Aí eu escrevi uma proposta, essa proposta foi aprovada e eu selecionei 2 estudantes muito motivados e inteligentes e criativos para participar de um programa de pesquisa e desenvolvimento. Então, nós primeiro fizemos um levantamento de 50 anos de literatura na área de experimentos de física, mas o nosso objetivo não era compilá-los, era exatamente extrair as coisas mais interessantes e, a partir daí, fazer novos experimentos. Né? Perfeito. Então, esse livro também já foi traduzido para outras línguas, para outros idiomas ou não? Sim, a primeira tradução dele foi para o alemão. Foi publicado pela Aulis Verlag, isso já foi em 2002. Sim. Depois ele foi traduzido para o inglês e publicado pela Prentice Hall nos Estados Unidos, que é uma das maiores editoras do mundo. Depois ele foi traduzido para o basco, que é uma língua do País Basco. Da Espanha? Na Espanha. Depois o próximo passo foi na Turquia, ele foi traduzido para o turco. E ele foi publicado pela TÜBİTAK, que é uma editora do Conselho Nacional de Pesquisa daquele país, que inclusive é um preço subsidiado, é 1/3 do preço de capa do livro brasileiro. Perfeito. Você está vendo, telespectador, que um manual escrito por um professor aqui da UFMG corre mundo, no alemão, no inglês, no espanhol, servindo exatamente a outras comunidades. Professor, infelizmente nós já estamos chegando ao fim do nosso programa. Quais são os próximos passos? Como continua essa inovação, essa bela experiência de inovação no ensino da física, professor? Olha, eu estou participando de um novo edital junto com a empresa de vídeos aqui de Belo Horizonte. Inclusive é um edital do Ministério da Cultura. Sim. Então a ideia é a gente produzir vídeos que seriam distribuídos pelo Brasil afora. Perfeito. Eu acho que esse é o voltados caminho. ao ensino da Voltados física. para o ensino, com esse enfoque que eu apresentei aqui. Eu espero que o corte do orçamento que nós tivemos não atrapalhe exatamente os seus projetos, professor. Eu espero também. E o outro caminho que eu estou desenvolvendo já há bastante tempo é a questão de como estimular a inovação, o espírito de inovação na universidade e nas escolas. Pois é, e sobretudo na universidade, que é uma instituição bastante conservadora. Mas esse seria já tema para um outro Interconexão Brasil. Professor, quero agradecer a sua presença aqui, cumprimentar na sua pessoa a criatividade, esse entusiasmo para inovar, para ensinar os nossos alunos a exatamente serem criativos, proativos, saber trabalhar em equipe e também criar ciência e tecnologia, porque esse país não pode depender só da importação de ciência e tecnologia. Nós temos capacidade para criá-la. E a você, telespectador, que sempre nos prestigia, nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.